RFI Convida. O nosso convidado de hoje é Hervé Théry, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França e professor do Departamento de Geografia da USP. Ele lançou recentemente Amazônia, un monde en partage aqui na França. Professor Hervé Théry, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Professor, o senhor é um grande observador do mundo, de suas movimentações políticas e ambientais. O seu livro traz uma visão abrangente e reflexiva sobre a Amazônia, examinando aspectos geográficos, ecológicos e culturais da maior floresta tropical do mundo. A Amazônia se espalha por 9 países e equivale a uma área 12 vezes maior que a França, com 390 bilhões de árvores. Uma tradução aproximada do seu livro seria Amazônia, um mundo compartilhado. Mas quem compartilha esse mundo, Hervé Théry? Como é que você aborda essa questão? Foi uma longa discussão com o diretor da coleção para achar o subtítulo que realmente explicasse o que é o livro. Então, é compartilhado por quê? Porque ele foi inicialmente compartilhado no Tratado de Tordesilhas entre espanhóis e portugueses. Isso no início da chegada dos europeus. Mas, ao chegarem os europeus, tiveram que compartilhar com quem estava lá, com os autóctonos, os indígenas, os índios que estavam lá. Depois tiveram que compartilhar entre os países, que depois da independência, cada um ficou com um pedaço da Amazônia. Como você mencionou, tem 9 países que têm um pedaço da Amazônia, inclusive França, com a Guiana. E também a gente quer dizer, aí usando a expressão francesa, recevoir en partage, ou seja, você recebe em herança alguma coisa. E a humanidade recebeu em herança, junto com o planeta, essa Amazônia que seria bom cuidar um pouco mais do que agora. E, professor, há quanto tempo o senhor estuda a Amazônia? Redondo 50 anos. A primeira vez que eu fui lá como jovem pesquisador para fazer a minha tese foi em 74. Então, em fevereiro já fiz 50 anos de Amazônia e de Brasil, mas geralmente. Mas eu vou ainda frequentemente, estava lá o ano passado, fui em Manaus e vi o Rio Negro tão baixo que nunca tinha visto tão baixo. Então eu pretendo ir mais algumas vezes. Eu queria que o senhor abordasse assim, os principais pontos históricos da Amazônia. Bom, tem um capítulo chamado A Amazônia tem história. Porque tem sempre a tendência de dizer uma floresta virgem que não tem passado. Sim, tem. Tem primeiro pelos índios que chegaram lá alguns milhares de anos atrás e tem uma convivência de longo tempo com a floresta que eles souberam proteger, porque eles protegiam, sabiam tratar. É uma questão de vida e morte para eles. Então, tem uma longa história pré-colombiana. Agora se usa cada vez menos pré-colombiano, que isso parece uma ruptura, quando na verdade é uma continuidade. Depois teve a longa período da ocupação progressiva pelos portugueses de um lado e espanhóis do outro. Os portugueses foram muito mais eficientes, ficaram com a maior parte da Amazônia. Teve um episódio muito importante também, foi o episódio da borracha, quando chegaram milhares de pessoas de vários países, especialmente no Brasil, de nordestinos, cearenses e outros, coincidiu com a seca. E depois teve um período menos marcante, quando a Amazônia ficou um pouco mais abandonada. E tem um último momento importante, que é a chegada das estradas transamazônicas, sendo uma delas, mas tem outra mais importante, que liga a Amazônia brasileira com o sul do Brasil. A Belém-Brasília, a Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho. Então, isso foi o objeto da minha tese. Então, eu já sou parte da história, de uma certa forma, no Brasil. Então, tem uma longa história que teve altos e baixos bem marcados. E o senhor usa o termo amazônidas. Quem são os amazônidas hoje? Bom, eu usei em francês um capítulo chamado assim, Les Amazonides, que inventei porque achei interessante dizer um número genérico para quem mora na Amazônia. Então, quem já estava lá há muito tempo, os índios, acabo de falar, os migrantes, e hoje tem um sem fim de categorias, são os caboclos, os ribeirinhos, os piaçaveiros, uma grande variedade de tipo de pessoas, sem esquecer o principal, que são os habitantes das cidades. Porque hoje 80% das pessoas que moram na Amazônia moram em cidade. Então,
uma imagem um pouco romântica que a gente tem da Amazônia, em boa parte é falsa. E como é que o senhor vê o impacto das mudanças climáticas na Amazônia? Como é que o senhor vem testemunhando isso? Bem, isso é bem nítido. Esse ano foi pior do que ano passado. Ano passado eu estava lá e eu vi os rios tão baixos que realmente é preocupante, porque as chuvas diminuíram. Eu vi Manaus coberto de fumaça, cheirava a fumaça. Então, obviamente, tem um sistema que está estragando a Amazônia. E, de uma certa forma, tem repercussões fora, porque eu não estava em São Paulo na época, uns dias depois, diz que às 3 da tarde estava escuro em São Paulo por conta das fumaças que vêm da Amazônia. Então, o grosso do problema, todo mundo sabe, é desmatamento e queimadas. Isso tem repercussões profundas. Quais são os desafios de políticas públicas para conservar, como é que o senhor vê um planejamento sustentável disso? Isso é um X do problema, porque, na verdade, eu participei no comitê científico do PPG7, que é o programa piloto do G7 para a Amazônia, nos anos 90 e 2000. Aí teve uma tensão bem forte, tinha dinheiro do G7 para preservar, não toca em nada, e tinha políticas locais e regionais e nacionais de queremos desenvolver a Amazônia. Então, essa tensão entre conservação e desenvolvimento é que é o problema. Mas não deveria, porque a Amazônia é tão imensa, eu sou geógrafo, tão sensível às questões espaciais, tem espaço de sobra para todo mundo. Se decidir que metade da Amazônia é intocável, que com 50% dá para fazer agronegócio, pequena agricultura, pecuária e não sei o quê, tem espaço para isso. Só que as duas partes são extremistas e não tocam em nada ou tira todas as árvores, que não faz sentido nenhum. Então tem que achar políticas que sejam capazes de preservar e dando ao mesmo tempo possibilidade dos habitantes de lá ou de gente que queria ir para lá ainda de viver bem. Isso às vezes eu tenho discussões bem fortes com os habitantes de lá, dizem, mas quem são vocês europeus para dizer de não desmatar? Vocês desmataram tudo. Eu digo, sim, é verdade, principalmente no século XIII, só que desde então temos uma agricultura estável lá. Então, em francês não se fala de sustentável, se fala durável. Então, uma coisa que durou 8 séculos, dá para dizer que é sustentável e durável. Então, mas eu estou colocando o problema, não tenho solução, tem que achar ramo por ramo, setor por setor, possibilidade de dar possibilidade das pessoas viverem bem e preservar o estado da floresta, porque disso depende muita coisa na Amazônia e fora. E a questão indígena, o senhor discute as relações entre as populações indígenas e os grupos que habitam na Amazônia, como as perspectivas indígenas sobre as florestas e podem enriquecer essas discussões globais sobre a sustentabilidade e a preservação. Bom, primeiro tem uma boa notícia para vocês, para seus ouvintes, é que o número de índios, vamos continuar chamando assim, porque eles mesmos se acham assim, duplicou. Com o censo que saiu de 2022, saiu agora, o número de pessoas que se declaram indígenas, na nomenclatura do IBGE, duplicou. Isso por quê? Porque nos censos anteriores se perguntava isso só nas terras indígenas. E quando as pessoas eram lá, perguntavam, você se sente? Muitos deles, não todos, diziam que se sentiam indígenas. Dessa vez, a pergunta foi feita no Brasil inteiro. Aí se passou de 800 mil para 1,6 milhão, porque tem gente que, morando fora das reservas, das terras indígenas, se sente indígena. Por quê? Porque eles são, porque viajaram. Não pode se pensar a questão indígena só nas terras indígenas. Teve pessoas de origem que se consideram índios que se mudaram para a cidade com todo o direito. Eles podem fazer, se eles estão em condições boas na cidade, nada a dizer. Então tem que considerar duas coisas. O encaixamento das pessoas na sociedade brasileira em geral e o que fazer nas terras indígenas. Aí tem que discutir. Isso na Constituição brasileira está bem protegido. Não se vai nas terras indígenas só porque você quer, tem que ter autorização, mas tem que achar nas reservas indígenas condições de vidas dignas, né, de educação para os filhos, especialmente. Sobre a Amazônia, em uma perspectiva global, as pessoas têm ideia do que é a Amazônia?
tem muitas ideias, muitas delas falsas. Isso que é o problema. Bom, uma primeira coisa, faz 50 anos que eu tento explicar que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Por quê? Porque o que um pulmão faz? O seu, o meu, ele absorve oxigênio e produz CO2. Exatamente o contrário do que a gente quer. Uma floresta faz isso, mas também, pela fotossíntese, faz o contrário. Então tem que ver qual é o balanço. E no momento parece que o balanço da Amazônia, que absorvia carbono e devolvia oxigênio, está começando a fraquejar por conta do desmatamento. Então essa é a primeira ideia falsa. A segunda ideia falsa é a ideia da floresta verde, onde não tem ninguém a não ser poucos índios. Não. Na Amazônia brasileira tem mais de 20 milhões de pessoas e nas 9 Amazônias tem mais de 30 milhões. Ou seja, é uma região já ocupada. A geógrafa brasileira Berta Becker dizia uma selva urbanizada. Acho que é um bom resumo. Então, essa é uma segunda ideia falsa. Mas a Amazônia tem a particularidade, em relação a outras florestas tropicais, que ele tem uma imagem mundial. Todo mundo, muita gente, pelo menos pelo mundo inteiro, tem ideias. E tem a lenda cor-de-rosa e a lenda preta. Lenda cor-de-rosa é esse, o paraíso terrestre, Eldorado, maravilha. E a outra é o lugar de desmatamento, de crueldade, de doenças tropicais. As duas são verdadeiras, mas é difícil fazer o balanço. Outra prova disso é que o nome da região é falso. Os primeiros espanhóis que passam lá pensavam que tinham achado a terra das guerreiras amazonas da antiguidade grega. Claro que não, eram índios, né? Então o nome ficou. É um dos poucos lugares do mundo cujo nome é falso. E tem todas essas ideias que circulam, todos esses mitos, que de uma certa forma chamam a atenção sobre a Amazônia, quando a opinião pública se mobiliza, mas quando teve em 2019 e de novo ano passado grandes queimadas, eu peguei imagem de satélite das queimadas no mundo. Tinha mais queimadas na floresta africana, do Congo, ou na Indonésia do que na Amazônia, isso que ninguém dá a menor bola. A Amazônia tem um papel todo especial na mentalidade mundial que chama a atenção para o bem e para o mal. E no seu capítulo final, o senhor questiona se é possível e como proteger a Amazônia. Aí outra questão, acho que a ideia, voltando no que falei antes, proteger desde que tenha condições de vida boas para os habitantes. O programa do PPG-7 que eu participei chegou a essa conclusão. Proteger por proteger não serve. Tem que dar condições de vida aos habitantes, no mundo rural principalmente, que é eles que vão desmatar ou não, colocando alguns tipos de culturas que são mais eficientes, menos destrutivas. E tem um sem fim de soluções já, só que não passa na prática cotidiana, nos financiamentos dos bancos, ainda fica a nível de experiência por muito tempo, infelizmente. Tem casos bem-sucedidos que, por exemplo, foi historicamente os japoneses que chegaram em Tomé-Açu e desenvolveram a cultura da pimenta. Isso foi bem, porque é uma cultura cuidadosa, que não desmata, que rende bem e que dá condições de vida boas. Não sei se ainda é o caso, porque a biodiversidade da Amazônia tem também um grande número de doenças e de parasitas, e eu não sei se a cultura da pimenta se manteve. Então tem que se organizar para aproveitar a biodiversidade, se cuidando contra as doenças e parasitas. Aí, se eu posso acrescentar uma palavra de chamada de atenção, o Covid, o SIDA, o AIDS, antes, vieram de florestas tropicais. E provavelmente lá dentro dessa riqueza da biodiversidade amazônica deve ter algumas coisas bem ruins. Eu tive uma vez, estava em Manaus, eu soube que uma patrulha do exército voltou de 15 dias na mata, vivendo dos recursos locais. Eles não se sentiam muito bem, era um grupo, tinha um oficial, 2 suboficiais e uns 20 soldados, foram para a enfermaria, morreram todos. Provavelmente eles comeram carne de caça, que estava infectado com um vírus bem ruim. Então não espalhou que eles estavam confinados na enfermaria, mas uma razão a mais de não desmatar indiscriminadamente a floresta é que provavelmente vai ter coisas bem ruins lá dentro. Tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar sobre o livro, sobre a Amazônia? Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre a perspectiva
continental, porque eu mexo com a Amazônia brasileira há muito tempo e o desafio desse livro, eu faço parte de uma coleção, é ser a Amazônia toda. Eu tive que me informar sobre a Amazônia peruana, boliviana, colombiana, especialmente porque todos esses países, não, a Colômbia não, mas todos eles estão começando agora a entrar na Amazônia e tem comunicações que cruzam a Amazônia. Então, a Amazônia hoje é uma região, não é mais o fundo de quintal dos 9 países, é um lugar no centro do continente, ela é topograficamente no centro do continente, mas agora em termos de conexão também. Você pode pegar um ônibus em São Paulo e ir para Lima, ou para Caracas. Você já tem conexões fluviais, rodoviárias, que recolocam a Amazônia no centro do continente. Obrigada, professor Hervé Terry, pela Obrigado a entrevista. vocês.